Olá, PCs do meu coração! Hoje é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui no apartamento novo, então eu ainda tô meio que, entendendo o que vai ser um bom ângulo, uma boa luz. Então, inclusive comentem aqui nos comentários se vocês gostam dessa imagem aqui. Eu sei que não tem muita coisa interessante aqui atrás pra ser um fundo, mas é o que a gente tem por enquanto, tá bom? Então depois que eu decorar a minha parede ali, provavelmente eu vou gravar coisas mais pra lá, posso passar a cortina pra cá pra pegar luz, enfim. Ainda tô estudando. E se você não tá sabendo dessa história, que eu me mudei, eu já tenho o primeiro vlogão da mudança aqui no canal, eu vou deixar no card, pra você poder ir lá assistir o caos que foi. E o caos que continua sendo. Hoje já faz mais ou menos uma semana que a gente tá nesse apartamento e só agora que a gente conseguiu internet. Amém, irmãos, então as coisas vão passar a ser um pouco mais tranquilas, eu imagino. Então eu já aproveito esse momento pra pedir pra você me acompanhar nas outras redes também, tá tudo linkadinho aqui na descrição. Porque depois que a gente fica um tempo parado, é muito difícil voltar no lugar de engajamento onde a gente tava. E aí seria muito importante ter o seu apoio, a sua ajuda. Inclusive você pode fazer isso deixando um like aqui embaixo e se inscrevendo nesse canal. Hoje, agora sim, a gente vai falar de Sangue Fresco, de Sacha Lauren, que eu já vou adiantar pra vocês, foi um livro que entrou nas minhas melhores leituras do ano. Ele é mais um daqueles casos em que panfletaram errado, mas esse livro é muito mais do que um romance sáfico de vampiros em um internato. Ele tem questões políticas fortíssimas acontecendo aqui nessa história e eu não sei por que isso não é divulgado, tá? Não é essa tecla que batem quando a gente tá falando sobre esse livro. Porque ele também tem assassinato, tem muito suspense, além de toda a jornada de uma das protagonistas com a descoberta da sua própria sexualidade. Agora sim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, uma pequena sinopse. A gente conhece primeiro a Cat, que é uma vampira, e aqui a gente trabalha com uma geração de vampiros que já nasceu vampiros, tá? Então, eles têm pai e mãe vampiro, logo eles já nasceram assim. E aí tem-se essa ideia de que, nossa, uma geração de sangue frescos e eles são diferentes e melhores e mais fortes e mais bonitos e não sei o que. E de fato eles são belíssimos, tá? Todo mundo nesse livro é bonito. É proibido ser feio. E aqui a gente tem essa protagonista que ela é vampira e ela vive entre os humanos. Existe uma sociedade vampírica unida, mas ela e a mãe dela não fazem parte disso. Então elas são pobres. Tem esse ponto também. Elas são pobres. E aí a Cat faz uma prova ela envia uma redação, na verdade, pra bolsa desse colégio caríssimo só de vampiros, que é o Hardcore. E ela passa. E aí só que a mãe dela não queria nem que ela se inscrevesse pra fazer a prova. Mas ela passa. E ela começa a olhar, tipo assim, tá, passei, não tenho dinheiro pra ir, mas vamos dar uma olhada, né, vai que... E ela começa a olhar os requisitos não os requisitos, mas a descrição da bolsa pra qual ela foi aprovada. E ela percebe que a bolsa paga tudo, tá tudo incluso ali. Então ela não teria que se preocupar com alimentação, nem com mensalidade, nem com roupas, tanto uniforme quanto roupas pra outras atividades que ela fosse ter lá na faculdade. Enfim, tava simplesmente perfeito, era só ela ir. E aí ela conta isso pra mãe dela, e a mãe dela fala que ela não vai de maneira nenhuma. E ela sai pra comprar, ela putaça, né, da vida. Ela sai pra comprar o substituto de sangue que os vampiros tomam nesse universo, que se chama Emma. E por que isso acontece? Porque rolou uma epidemia chamada DFSC, que é uma doença que infecta humanos, e quando os vampiros sugam o sangue contaminado, eles simplesmente morrem, eles se desfazem por dentro, sabe? Então não se toma mais sangue, apenas Emma, que é esse substituto. E aí a Cat sai pra comprar o Emma delas, só que aumentou o preço de novo, e ela não consegue comprar a quantidade, né, que precisava para as duas sobreviverem. E aí cai a ficha dela que ela fala, essa é a minha oportunidade de mudar de vida, vou mudar de vida. E aí ela falsifica a assinatura da mãe dela, manda os documentos pra escola e vai, sabe? Ela vai com isso na cabeça, de que essa é a minha chance de mudar de vida. Então ela larga os amigos, ela
praticamente perde contato com a própria mãe, porque ela entende que se não for desse jeito, ela vai passar necessidade pro resto da vida. Paralelo a isso, temos Taylor, que é a nossa única pessoa LGBT da escola. Pois bem, é uma escola pequena, tá? Tem mais ou menos ali 300 vampiros. Vai. Então, ela aparentemente, até onde sabemos, é a única aluna LGBT, e aí ela é afastada de todo mundo porque ela é esquisitinha, né? E é muito difícil pra... Não diria que é muito difícil, porque ela tem essa armadura de tipo, eu não me importo com nada e hahaha, sabe? Mas ela não tem amigos, ela nunca é falado dela, tipo assim, conversando com os pais, sabe? Isso nem aparece no livro. E a gente tem uma história passada, né, que une essas duas personagens, mas eu vou deixar isso pra você descobrir quando você for ler, tá bom? Que é um negócio que acrescenta muito drama à história. Esse livro tem, sim, momentos dramáticos desse quase relacionamento das duas, porque elas só ficam juntas, de fato, lá pras últimas páginas. E eu posso adiantar que é um Friends to Haters to Lovers. E vocês sabem que eu gosto quando os romances acontecem entre pessoas que têm história, né, que aconteceram coisas ali, que elas se conhecem de verdade, e não aquela coisa de, nossa, acabei de te ver, já te amo. Vocês sabem né, como é que são os livros que normalmente eu gosto aqui nesse perfil. E então foi um pouco por isso que esse livro me pegou tanto, mas depois foram aparecendo tantas outras coisas, então essa discussão mais política vem no sentido de que essa vampiria, essa sociedade vampírica tão reforçada por essa escola é uma realidade de pouquíssimas pessoas que são a nata, né, os vampiros ricos, né? Então ela é uma escola completamente excludente. A gente tem 6 alunos não brancos, até onde se sabe apenas uma pessoa LGBT, e nós somos melhores do que os seres humanos, e aí eles completamente ignoram o fato de que tem vários vampiros que são pobres e não conseguem comprar ema, tipo a própria Cat, né? E aí ela vem com toda essa coisa porque ela é de Sacramento. E na escola onde ela estudava, não sei o quanto isso é real, relacionável aos Estados Unidos atual, mas no livro é assim. Se tinha muitos debates de pautas sociais mesmo, sobre desigualdade, tanto de gênero quanto desigualdade social, e pautas LGBT e essas coisas. E aí ela chega na escola nova com essa cabeça, né, de alguém que, de fato, debate coisas e conhece realidades diversas, porque ela conversa com pessoas diversas. Então é claro que elas duas são colegas de quarto, né, não podia ser diferente. E a Cat começa essa sua jornada de tipo assim, quem são as pessoas mais importantes daqui? Porque é delas que eu quero me aproximar pra fazer o meu nome e fazer meu futuro. E no começo, de fato, ela faz um puta teatrinho pra cima de pessoas insuportáveis, tá? Mas depois ela começa a se aproximar de verdade de algumas outras pessoas. E é muito interessante ver como ela de fato se perde no próprio personagem dela. Então tem um momento que ela tem uma super crise porque ela percebe que ela não se conhece tão bem quanto ela achou que conhecia, sabe? O que ela gosta, o que ela quer. E isso foi um negócio de fato paralisante aqui na história. Enquanto isso, a gente tem a Taylor tendo que aprender a lidar com se importar com as coisas, porque elas têm essa armadura, né, de não tô nem aí se me xingarem, ou de ai, não tô nem aí se tem gente passando fome no mundo, mas ela se importa sim. E aí, do reconhecer que ela se importa até o fazer alguma coisa, a gente tem todo esse arco de desenvolvimento dessa personagem que me deixou muito, muito interessada. Eu gostei das duas narrações, a gente tem algumas... Mentira, não tem diferença não dos tons de voz, eles são bem parecidos, na verdade. Mas... tanto que em alguns momentos eu ficava meio confusa, com tipo, pera, quem é que tá narrando esse capítulo mesmo? Aí eu voltava e olhava porque tem logo no comecinho do capítulo tem escrito. Então, como eu já disse pra vocês, é um livro que tem pautas muito importantes sendo debatidas e é um livro que traz elementos de suspense junto com romance e uma baixa fantasia muito, muito interessante, muito bem construída.
tá? E eu gostei bastante desse universo criado aqui. E o final, eu peguei um pouco, tá? Eu já tinha pensado nas possibilidades de coisas que aconteceram no final. Algumas, não todas. Mas ainda assim é um desdobramento muito interessante. A gente tem uma personagem em específico, uma das professoras, que ela tem um plot twist muito bom, tá? E acontece que, ao mesmo tempo que tem esses vampiros que são super elitistas e pregam essa superioridade vampírica sobre os humanos e por isso que eles devem se afastar e não sei o que, existe uma outra organização que prega exatamente o contrário, de que já que se tem um substituto de sangue, os vampiros podem viver entre os humanos, tipo assim, tranquilamente, sabe? Que eles deveriam integrar as duas sociedades e abolir de vez a coisa de caçar humanos, porque ainda tem pessoas que caçam, algumas por diversão, outras por necessidade mesmo, né? Porque não conseguem comprar ema. Então, essa segunda categoria de vampiro quer que o ema seja tão acessível que ninguém precise caçar humanos para viver. E que as pessoas que caçam por diversão sejam punidas por isso. O começo, as primeiras, sei lá, 10, 15 páginas, elas são um pouquinho confusas, tá? Porque a gente é jogado ali no momento que a protagonista tá vivendo, a Cat tá vivendo, e ninguém explica direito, mas depois de algumas pagininhas você pega e você entende, tá? O que tá acontecendo ali. Inclusive, um negócio é que, ok, a gente tem a ilustração das duas na capa, mas inicialmente não tem nenhuma descrição. Então eu tava achando muito que esta daqui era a Cat, e não é a Cat a ruiva. Tá, lembre-se que a Cat é a ruiva. No geral foi isso, pessoas, foi uma leitura assim que eu fiz muito rápido. Sempre que eu pegava esse livro eu não queria largar, teve dia que eu li quase 100 páginas de uma vez. E eu recomendo bastante, não só pra época do Halloween, e eu acho que foi um ótimo primeiro romance de vampiro, apesar desse livro ser muito mais do que apenas um romance. Ele fala sobre heterossexualidade compulsória, a gente tem duas jornadas de descoberta da própria sexualidade, uma da Cat e outra de uma outra personagem que tá ali em volta delas duas, né? E eu achei lindo a maneira como tudo acabou ali, não completamente resolvido, porém encaminhado, sabe? Então, eu recomendo muito pra todo mundo que gosta de livros de fantasia, livros que tratem temas sociais, políticos, mas que também tem ali os refrescos, né? Também tem um romance, uma amizade florescendo ali, então é isso. Acho que qualquer outra coisa que eu disser aqui estarei me repetindo. Mas então eu peço pra vocês novamente deixarem seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes e lerem as minhas histórias, tá bom? Eu vejo... tá tudo linkadinho aqui na descrição. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!